Graças a Deus. Poderia se sentar aí um instantinho. Eu vou abusar aqui dessa boa vontade, dessa oportunidade. Eu quero assim dar um bom dia para os irmãos. Que Deus possa derramar uma unção de paz, de alegria, de vitória durante todo este dia. Amém? Amém? Isso é unção, isso é um poder de Deus. Vem pra cá, varão. Mas antes da gente orar, eu assisti vamos dizer assim, um replay lá, e isso mexeu muito comigo. E eu tenho aprendido muito nos detalhes. E Deus fala, né? Quando eu era mais novo, não vou dizer pequeno, porque ainda não cresci tanto quanto, mais novo, né? E a gente ouvia falar, né, que Deus fala de uma flor que cai, de uma folha. Deus fala com o vento, com a gente, fala de tudo. Mas essa semana eu assisti um repórter passando um lance, foi até de um jogo, né? E eu fiquei impressionado com aquilo que Deus falou, com aquele acontecimento. Eu só não vou fazer a propaganda do atleta, mas de repente muitos viram isso aí. E de repente estava o atleta, né, chamando uma criança no meio do povão da arquibancada para descer e dar um abraço nele, tá? E para descer dentro do campo, quase que impossível, não é verdade? Quase que o impossível. E ele batia a mão e chamava a criança. E a criança descia e esbarrava com os impedimentos. E lá embaixo, a pessoa batia a mão e falava: libera, eu sou o pai dele, ele é o meu filho. Olha que coisa linda. Então, o que eu quero falar nesta manhã, que quem considera o pai, quem obedece o pai, não há barreira que venha impedir, não terá empecilho, porque com um balançar, com um estalo, com um olhar, ele vai falar: se é o meu filho. E nesta manhã, pode aplaudir ao Senhor, aplauda da glória. E esse pai está aqui nesta manhã, está falando para os adversários: libera, abre porta, caminho, porque o meu filho vai passar. Vamos ficar de pé. Está aberta a porta e o caminho, porque o filho quer passar. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti, nós Te louvamos. Entendemos que só o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória. Somos gratos a Ti pela Tua graça, pelo Teu infinito amor. Jesus, pelo Teu perdão, muito obrigado por isso. E mais uma vez, Pai, nós Te pedimos, usa o Teu Filho, coloca as palavras devidas e o que precisamos nos lábios dele, Pai, para que venha nos libertar, nos transformar e nos saciar, Pai, com o Teu poder. Obrigado, Pai, como profeta. Quero sim, Senhor, abençoar o Teu Filho. Ser Tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, igreja, amém?
Bom dia a todos, ainda bom dia, né? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor porque estou participando de uma consagração em que aqui tem um povo pentecostal. Eu gosto de chegar num lugar que tem barulho de glória a Deus, de aleluia. E no decorrer do culto, não sei se os irmãos perceberam, eu gosto de me atentar aos detalhes. O Senhor, Ele foi tirando, né, o nosso eu lá do trono, devagarzinho, através dos louvores, através das palavras, e o Senhor foi tomando o seu devido lugar. E eu quero falar nessa manhã sobre algo que não estava no meu coração durante a semana. O salmo que eu vou ler aqui para vocês já estava no meu coração há muito tempo, mas a mensagem desceu 1h da manhã. E eu vou ser breve em nome de Jesus. Até 1h você vai estar em casa, se Deus quiser, se você mora perto. Mas eu estava lendo a palavra do Senhor. Minha esposa falou: vai dormir, meu filho. Eu falei: eu já vou. E ela foi trabalhar hoje cedo, dormiu um pouquinho, deu 5h da manhã, ela acordou com o relógio, despertou, olhou e falou: você já está acordado? Eu estou olhando um pouquinho. Ela falou: você está ficando velho mesmo. É o velho que acorda cedo. Glória a Deus por isso. O Senhor está falando comigo. Eu não sei como eu vou passar para a igreja, mas eu vou passar. Repita comigo: quebra de hierarquia. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada. Eu vou passar para a igreja. Pode sentadinho. Ouvir Salmo de número 3. Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação em Deus para ele. Mas tu, Senhor, tu és um escudo para mim. Tu és a minha glória. Tu és o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes a todos os ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Irmãos, confesso que estava no meu coração para falar aos irmãos nessa manhã somente o versículo de número 5. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Só estava isso. Por quê? Porque é muito bom a gente ser crente. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu não sei se você agradece, quantas vezes agradece, mas eu agradeço o Senhor por quê? Porque eu vi alguns testemunhos aqui de dificuldades, mas eu vejo que todos os testemunhos que foram dados de momento de dificuldade têm uma história de superação. E toda a história de superação que nós contamos e ouvimos aqui num momento e num ambiente como esse, nós sabemos que nós não somos capazes. Nós sabemos que não é na força do nosso braço. Nós sabemos que quem nos dá o sono, quem nos faz repousar, independente de situações que estejamos vivendo, é o Senhor. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Por quê? Porque tenho passado, quem olha de fora não sabe, quem olha de fora, você, não sabe o que você passa dentro. Porque a maior guerra que nós travamos não é fora. A maior guerra é aqui dentro. Mas glória a Deus que se eu deito, pego no sono e acordo no outro dia, é porque eu tenho um Deus que me sustenta.
Eu sempre costumo dizer isso. Quando eu levantei a minha mão cansada para Jesus um dia, tinha 13 anos de idade, há poucos anos atrás, eu não fui lá na frente sozinho. Mas quando eu olho para o lado e lembro das pessoas que começaram a caminhada comigo, ficou um montão lá atrás. Parou, morreu. Por quê? Porque o seu coração se desviou do caminho do Senhor. Não adianta os pés estarem aqui dentro se o nosso coração está lá fora. Desde 13 anos de idade gosto de frequentar cultos de consagração. Desde 13 anos de idade eu sou apaixonado pela palavra do Senhor. Desde os 13 anos de idade comecei a ler a Bíblia. E o primeiro livro que eu li da Bíblia Sagrada, aprendi com um professor, foi o Evangelho de João. E aconselho a todos que ainda não leram a palavra, começar pelo Evangelho de João. Por quê? Porque é dos 4 evangelhos o mais espiritual, o mais sentimental e emocional dos 4. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história, mas João, ele conta com uma profundidade maior. Então me apaixonei por isso. Por quê? Porque a palavra, o Evangelho de João, ele vai no profundo. Lucas, que foi aquele que escreveu com muita sabedoria desde o nascimento de Jesus, ele só começou a história no momento do nascimento. Mas João foi muito mais profundo. Por quê? Porque o primeiro versículo da Bíblia não é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele começa falando de Jesus desde o princípio. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero começar a falar de hierarquia desde o princípio. A palavra de Deus, ela nos declara que antes de o céu e a terra serem criados, Deus ele já tinha estabelecido no céu hierarquia. Quando estudamos a palavra, muitos estudiosos aqui, quando aprendemos angelologia, nós sabemos que dos anjos existem hierarquias. Anjos, querubins, serafins, não é? Tem muitas classes de anjos, mas dentre todos os anjos que são seres espirituais, existe um ser que está no topo da hierarquia. Quem é esse? Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no céu aconteceu a primeira quebra de hierarquia. O profeta diz que ele, Lúcifer, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E nessa quebra de hierarquia, ele foi lançado de lá para baixo. Quando a quebra de hierarquia, a derrota. Quando a quebra de hierarquia, a decepção. Quando a quebra de hierarquia, a morte. O Senhor cria então a terra, planta no Éden um jardim, e na criação espiritual do homem, primeiro ele cria o homem, depois ele forma o homem. Na criação espiritual, ele dá homem e mulher, macho e fêmea. Ele dá autoridade ao homem e à mulher, e os dá desígnios para que pudessem começar a cultivar, a comer. Ensinou a eles como viver e deu a cada um, homem e mulher, a sua própria responsabilidade.
O homem recebeu um tipo de responsabilidade, a mulher outro tipo de responsabilidade. Deus não falou, homem, você é mais importante do que a mulher, nem virou para a mulher, você é mais importante do que o homem. Mas Deus, ele estabeleceu o homem como cabeça da casa. E durante toda a história bíblica, Deus, ele coloca o homem como o cabeça da casa. E a mulher como a adjutora. A mulher é inferior ao homem por causa disso? Não. De forma alguma. Paulo, ele chega a dizer que o homem não é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Os dois se completam, mas há uma hierarquia. A hierarquia, repita comigo, a hierarquia vem de Deus. A hierarquia, ela vem de Deus. E na sociedade que nós estamos vivendo, vemos os nossos filhos aprendendo no mundo que a hierarquia, ela surgiu para ser quebrada. Por quê? Porque na sociedade querem colocar todos com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, sendo que lá no princípio, nós que temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática, aprendemos que Deus fez uns para alguma coisa, como foi ministrado já aqui nessa manhã, e outros Deus criou para outros tipos de coisas, responsabilidades. E Paulo, ele chama isso de dons, sejam dons naturais, sejam dons espirituais. Deus, ele distribui e dá a cada um o seu tipo de responsabilidade. Mas dentro da responsabilidade existe a hierarquia. E a hierarquia, ela vem de Deus. Houve uma quebra de hierarquia lá naquele jardim. E quando houve a quebra de hierarquia, uma serpente virou para a mulher e falou, olha, se você comer daquela árvore, você vai ser igual a Deus. Deus, ele é soberano. A Bíblia nos declara que ele não divide a sua glória com ninguém. E a serpente persuadiu a Eva, e Eva comeu do fruto que lhe chamou a atenção à vista. Nós somos cristãos, somos crentes, amém? Amém? Nós estamos aqui para nos consagrar, e na consagração eu aprendo desde novinho que o crente não anda por vista, o crente anda por fé. Nós não nos deixamos levar por aquilo que nós vemos ou ouvimos, mas nós perguntamos ao Senhor. Já foi falado também nessa manhã que quando nós precisamos de uma resposta, o que a gente faz? Dobra o joelho e ora. A resposta vem de homem, vem de mulher, vem da minha consciência, dos meus estudos? Não. A resposta vem do Senhor. A Bíblia fala que o coração do homem traça planos, mas a resposta final e correta vem da boca de Deus. Aleluia. Nós aprendemos muitas coisas aqui no nosso ensino secular, mas houve quebra de hierarquia lá no jardim. Quando houve a quebra de hierarquia, o que aconteceu? Morte, decepção, separação. O que aconteceu antes da fundação do planeta Terra? Quebra de hierarquia. Lúcifer perdeu, levou terça parte dos anjos com ele. Aconteceu mais uma vez aqui no jardim. Morte. Deus chama o homem e a mulher, o que faz? Olha, responsabilidade para você. Vai sair, vai produzir, vai trabalhar. Mas você, mulher, você vai sentir dor de parto, você vai cuidar da sua casa. Dividiu mais uma vez a responsabilidade, colocou sobre o homem a chefia da família. Hierarquia vem de Deus.
A Bíblia não fala muito bem até o momento em que ele chama a José. Não fala da responsabilidade e da autoridade de Abraão, sim, somente como pai, nem de Isaac, nem tampouco de Jacó. Mas quando chega a José, começamos a entender que o Senhor tem para o seu povo hierarquia, responsabilidade e liderança. Deus estabelece em José a primeira autoridade do povo escolhido dele. A história bíblica continua. Deus depois chama a Moisés. E Moisés é colocado como líder do povo para levar ao povo a terra que mana leite e mel. Deus dá autoridade a Moisés. Moisés subia ao monte. Quando Moisés descia do monte, o rosto dele ficava como essa luz, como a luz do sol. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés, tamanha a glória que refletia no seu rosto. Mas Moisés era a autoridade no povo. Por quê? Porque a luz vinha de Deus. Moisés subia ao monte para falar com Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é todo poderoso. Moisés, ele recebeu a autoridade para poder governar no meio do povo. E aqui eu quero começar a pregar essa palavra. Moisés é colocado para julgar. Moisés recebe de Deus a responsabilidade de ensinar. Moisés recebe de Deus a responsabilidade de conduzir. E Moisés começa aquela luta. Moisés vai ensinando na sua dificuldade. Imagina um povo, 1,5 milhão de pessoas. Moisés tendo que julgar a causa de cada um. Moisés subia ao monte, ouvia Deus falar. Deus colocava sabedoria no coração de Moisés. Moisés vinha e julgava o povo. Mas chegou um dia em que Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, falaram: olha, Moisés é homem como a gente. Por que é que Deus só fala com Moisés? Por que é que a autoridade está somente sobre a vida dele? E o que fizeram? Começaram a tramar pelas costas de Moisés. Em outras palavras, começaram mais uma vez a quebra de hierarquia. E a hierarquia, ela vem de Deus. Quando começaram a tramar pelas costas de Moisés, Deus, que não deixa nada passar desapercebido aos seus olhos, Deus, ele brada do céu e coloca lepra na irmã de Moisés. Mas era a irmã de Moisés, do líder, mas ela cometeu um erro que Deus não se agrada. Quebra de hierarquia. A quebra de hierarquia traz morte. A quebra de hierarquia traz divisão. A quebra de hierarquia vai te levar para o mundo se você cometê-la. Aquela mulher ficou leprosa. Então Moisés chegou até eles dois e, com a sabedoria do céu, com o amor que Deus colocou no seu coração, abraçou os dois. Por que é que vocês fizeram isso? Eu não sou melhor do que vocês, mas Deus me estabeleceu como líder. Eu não pedi para liderar, mas teve um dia que eu cheguei diante de uma sarça que fumegava fogo. E diante daquela sarça, eu ouvi uma voz que bradava e dizia: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O lugar em que tu estás nessa manhã é terra santa. O que tornou aquele monte santo? A presença de Deus. O que torna essas 4 paredes, esse ambiente santo, é a presença do Deus Todo-Poderoso aqui no nosso meio.
Vem até mim, Moisés. Moisés já chegou e virou para os irmãos dele e falou: não pedi, mas Deus me deu essa responsabilidade. Então aceitemos. Por quê? Porque Deus é aquele que estabelece os líderes. E a hora está indo embora, o pastor falando. A história bíblica continua. Não vou falar dos outros, tem tantos. Mas Deus estabelece, depois de Moisés, Josué. Irmãos, olha só. Moisés, ele tinha tanto a presença de Deus, que você lembra de Corá, Datã e Abirão? Você lembra disso? Fizeram a mesma coisa que Miriam. Viram o que Miriam fez, fizeram a mesma coisa. Quem é esse Moisés? Vamos então agora persuadir o povo para a gente aqui. Meu Deus, quebra de hierarquia. Você lembra qual foi o final desses três? Junto com suas famílias, junto com todos que apoiavam aquele tipo de rebelião, o Senhor não deixa nada passar desapercebido. A hierarquia vem de Deus. A terra se abriu e consumiu todos eles. Deus fiel na terra. E a liderança continuou. Porque a liderança e a hierarquia, elas vêm de Deus. Deus estabelece, Josué depois estabelece os homens e mulheres que julgavam a época dos juízes. Enquanto os juízes andavam na presença de Deus, você lembra disso? O povo prosperava e dava tudo certo. Mas quando os juízes se desviavam daquele que está no topo da hierarquia, dava tudo errado. Era morte, era decepção, era choro, era só derrota. Você já está entendendo o que Deus está falando contigo aqui nessa manhã? A gente canta, e eu canto mesmo, é vitória. O negócio está dando errado, é vitória. É vitória, por quê? Porque quem manda na minha vida não sou eu, tem alguém que está acima. Aleluia. Às vezes eu acho que está dando errado, mas Ele que conhece tudo, Ele está falando, está dando tudo certo. Por quê? Porque os meus pés continuam firmados na mesma rocha. Até que chega Davi, um líder chamado pelo Senhor. E Davi, você conhece a história dele, começa de uma forma muito linda. Por quê? Quando Samuel foi ungir a Davi, Samuel entrou na casa de Jessé e foi olhando. É esse. Esse é bonitão, é grandão, não é esse. Deus virou para ele e falou: Samuel, Samuel, você está tentando o que os teus olhos estão vendo. Eu sou o Senhor, eu não olho por fora, eu vejo o que está dentro do coração. Deus, Ele quer, Deus, Ele não é açougueiro, não. Eu vi isso desde novinho também. Deus só quer o coração, Deus só quer o coração, é isso mesmo, irmão. Porque Jesus nos ensinou, sabe o que? Que a boca fala que o coração está cheio. Salomão falou: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus, Ele quer o teu coração, porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto. A concentração de todos os teus males e bens está onde? Dentro do teu coração. E o nosso coração é como um reinado. Existe um trono. Quem está sentado nessa manhã desse trono? Sabe o que Deus quer de nós aqui nessa manhã? É que às vezes a gente está sentado nesse trono e Deus, Ele quer, esse espaço aí é meu. Esse trono aí dentro do teu coração é para eu sentar. Olha, estou batendo na porta do teu coração. Abre, rasga a porta aí, que eu vou entrar e vou festejar contigo. E você vai festejar comigo também. Ah, meu Deus. Davi, ele começa. Davi, ele aprendeu em casa, né? A hierarquia, obedecia o seu pai. Era o mais novinho, ia lá cuidar das ovelhas, sempre obedecendo o seu papai. A hierarquia começa dentro de casa. A obediência começa dentro de casa. É por isso que a nossa sociedade está ficando do jeito que está.
Porque o pai e a mãe não diz mais um não para o filho. A Bíblia fala que os pais têm que corrigir o filho com vara. Hoje os filhos estão dando varada nos pais. O negócio está sério. Então a hierarquia, a responsabilidade começa dentro de nossos lares. Ei, papai, mamãe, crente, não liga para o conselho tutelar não, liga porque a palavra de Deus te ensina, tá bom? Assim como Pedro falou um dia, mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. E dentro da minha casa, Josué falou o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto aos demais, eu não sei. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certo dia eu estava pregando na igreja e falei uma palavra. E depois eu fui até confrontado por aquilo que eu falei. Eu falei que estava preparando e estou ainda, se Deus quiser, os meus 2 filhos para serem homens de Deus e pastores. Eu ensino dentro de casa o que? A verdade. Mas pai, é isso aqui. Não interessa. Mas pai, e o dinheiro? Gente, é filho, ó, do dono do olho da prata. Mas pai, olha, obedece isso aqui, ó. Obedece isso aqui. Glória! Dentro de casa é Bíblia. Teve um jovem outro dia que meu filho convidou para ir lá. A gente foi comer um lanche e o assunto era só Bíblia. Era Bíblia, mas pai isso, pai aquilo. E ele falou, rapaz, que casa diferente é de vocês. Eu falei, é diferente mesmo. Se quiser, você está convidado. O assunto aqui é Bíblia. O assunto aqui é palavra. O assunto aqui é verdade. A gente aprende às vezes que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Não! A gente tem que pregar a palavra. Vivendo ou não. Por quê? Porque o que liberta é a palavra. Se eu não estiver vivendo e pregar, eu tenho que me enquadrar dentro dessa palavra. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem libertação para mim também. Não é só para vocês que estão sentados aí não. A libertação principal é para mim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas Davi, ele começou ensinando dentro da sua casa. Davi, ele teve muitas possibilidades, mesmo depois de ter sido ungido rei, de tomar o reinado de Saul. Davi algum dia atentou contra a vida de Saul? Você lembra quando você leu a Bíblia? Algum dia ele quebrou a hierarquia? Nenhuma vez. Deus, ele tinha já ungido Davi para assumir. Mas Davi soube esperar o tempo. Deus já tinha ungido, mas ele teve que esperar o tempo. Eu lembro quando eu era diácono na igreja Assembleia de Deus, lá em Duque de Caxias. O pastor me chamou, falou, meu filho, eu vou te dar um presente. Eu falei, ele era marceneiro, eu falei, obrigado, pastor. Vai me dar um móvel, um guarda-roupa, uma cama. Eu vou te levar a presbítero. Falei, isso não é presente não. Eu não quero. Ele falou, não, mas eu tenho que te dar. Eu falei, amém, eu vou orar, vou pedir a Deus. Eu era líder de jovens nessa época. Aí todo sábado quase a gente saía. Quando não era culto de jovem na nossa igreja, a gente ia visitar alguma igreja. Eu sempre gostei de visitar Batista, Metodista, Assembleia, Presbiteriano. Eu vou em todo lugar. Está pregando a palavra? Eu estou lá. Então eu ia. E todo sábado Deus levantava um vaso. Até as igrejas que não são pentecostais, eu levantava alguém chamado e falava, rapaz, eu não sei não, mas eu tenho que te falar um negócio. Ou era um degrau, ou era uma escada que você está subindo, ou era uma divisa no teu ombro. E Deus falando. Então quando faltava uma semana daquilo que o Senhor tinha colocado no coração do meu pastor para falar comigo, eu falei, Senhor, irmão, sou muito medroso, tá? Tenho vergonha de falar em público. Então eu falei, Senhor, se fosse o Senhor mesmo, eu gostava de ser diácono, gostava de sair abraçando todo mundo, ficava na portaria, lavava no banheiro, gostava. Sempre gostei, até hoje eu faço isso. Sabe por quê? Eu estou com o título de pastor, né? Mas eu sou servo.
Tô certo. O que eu fazia lá quando eu aceitei Jesus, eu faço até hoje, vou continuar fazendo enquanto Deus me der saúde. Existe a hierarquia? Existe. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele não vê em mim um coração altivo. Obrigado, mano. Não sou, né? Obrigado, tá, mano? Até que chegou no último sábado. Você imagina? Povo pentecostal, fogo pegando no culto de jovem. Você sabe que jovem, quando está ligado no Espírito, o negócio é bom, né? E o jovem que dava os pulos desse tamanho aqui. Glória, negócio pegando fogo. E acabando o culto, eu, glória a Deus que o Senhor não usou ninguém para falar comigo. O pastor pegou o microfone, Marilene. Quando ele pegou o microfone, que a graça, aí levantou o vaso. Eis que eu te digo, seu covarde. Botou a mão no meu ombro, eu falei, eis que eu que coloquei no coração daquele homem para te dar esse presente. Meu Deus do céu, e agora? Eis-me aqui, estou aqui, ó. Aleluia, Glória a Deus por isso. Eu sou do tempo que Deus falava e Deus continua falando hoje. Eu sou do tempo que Deus levantava vaso, falava revelação, visão. E esse tempo continua, porque Deus não mudou. Deus, Ele quer ressuscitar dentro do teu coração isso. Em nome de Jesus. Cadê aquele vaso que você era lá atrás? Deus te revelava. Deus te usava em profecia. Cadê aquele vaso? Cadê aquele homem, aquela mulher que buscava o Senhor? Que não se intimidava por nada? O que é que tomou o lugar do Espírito Santo no teu coração? Deus, Ele te chama, vem de volta porque eu quero te usar. Vem de volta porque eu quero te usar. Os meus dons vão se manifestar nesses dias. Através de quem? Através de você. Sim, Deus. Deus te chama de volta. Qual foi o pior momento para terminar a mensagem? Que a hora vai embora, né? Glória a Deus. A maior dificuldade que Davi ele teve está expressa aqui no Salmo de número 3. Ele passou tanta dificuldade na sua vida. Está escrito lá no livro de 1ª, 2ª Samuel a história de Davi. 1ª e 2ª Samuel narram a história de Davi pelo que os homens viam. Mas o livro de Salmos traz aquilo que estava dentro do coração dele. A história de tudo aquilo que Davi viveu, aos olhos externos, está lá em Samuel. Agora o que estava dentro do coração dele, aquilo que ele falava, aquilo que ele sentia, está tudo revelado aqui em Salmos. E no Salmo de número 3 que nós lemos, ele estava passando por um momento de dificuldade, porque Davi, assim como era obediente à hierarquia, ele criou seus filhos também para obedecerem. Mas você já ouviu falar de Absalão? O filho de Davi que quebrou a hierarquia, quis tomar o trono do seu pai. O que ele fazia? Absalão, quando as pessoas vinham para se comunicar, falar com o rei, para pedir alguma coisa, para ter a sua causa julgada, Absalão sentava do lado de fora do palácio e falava: o rei não pode te atender, vem que eu vou tentar resolver o teu problema. Absalão foi ganhando o coração do povo para ele, quando quem podia julgar era o seu pai. E a Bíblia nos declara que nesse momento Absalão persuadiu a tanta gente que levantou um exército para tomar o trono do seu pai Davi. Então Davi, ele declara aqui no Salmo 3: muitos inimigos se levantaram. E o líder desses inimigos era o seu próprio filho. O maior inimigo de Davi estava morando dentro da sua casa.
Imagina isso. Imaginem, pastores. A traição é algo terrível. A traição dói. Mas se você for ler em casa, se você quiser ler essa história, está lá em 2 Samuel, a partir do capítulo de número 13. Davi, ele fugiu e se escondeu daquele exército liderado pelo seu filho. Mas o coração dele batia forte, por amor ainda a Absalão. Ele se escondeu. E os seus amigos falaram: Davi, teu filho está vindo. E ele via que a qualquer momento aquele exército poderia tomar posse da sua vida e daqueles que estavam junto com ele. O que Davi ele fez? Quando os malvados e meus inimigos se levantaram contra mim e disseram: não há mais em Deus salvação para ele, ele declara que ele dobrou o seu joelho e orou ao Senhor. Virou para Deus: Senhor, tu és a minha coroa, tu és o meu libertador, a minha vida está em tuas mãos. Davi não conseguia, de tanto temor, falar com Deus, tomar alguma atitude. Mas naquele momento em que ele ora a Deus, o que recai sobre ele? O sono. O sono da paz, que o pastor Davi falou que excede a todo entendimento. Ele teve o sono e dormiu. E virou, quando acordou, falou: eu deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Eu não sei se o inimigo passou aqui perto de mim e não me viu, mas quem me guardou foi Deus. Por quê? Porque ele acreditava a Deus a sua vida. Ele não quebrou a hierarquia. E ele vira para o seu exército e fala: olha, Deus, ele vai nos dar vitória. O nosso Deus está conosco. Mas falou para eles: pode matar todo mundo, mas o meu filho Absalão não. Traz ele com vida. Você conhece o final dessa história. Infelizmente, morreram todos. Aqueles que não morreram fugiram. O exército de Davi teve vitória, mas Absalão morreu. Quando Davi recebeu essa notícia, ele não pulou de alegria. Ele ficou muito triste, porque ele amava o seu filho Absalão. Mas por que Absalão morreu? Porque Absalão quebrou a hierarquia. E a hierarquia vem de Deus. Meu Deus, A Bíblia fala que é Ele quem estabelece reis. A Bíblia fala que é Ele quem estabelece pastores, doutores, missionários, ministros. É Ele quem faz. Não queira tomar um lugar que não é teu. Não queira se assentar numa cadeira que Deus não preparou para você. Por quê? Porque o final é morte, o final é decepção, o final é derrota. Mas nós estamos aqui nessa manhã porque Deus, ele tem vitória para nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero te convidar a ficar em pé agora neste momento, no nome de Jesus. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai sair. Porque Deus, ele te trouxe aqui para falar contigo. E em primeiro lugar, para falar comigo. Lúcifer perdeu. Adão perdeu. Miriam perdeu. Absalão perdeu. Não espere perder. Não espere perder. Perder o que, pastor? Perder a tua comunhão com Deus. Perder o teu emprego.
perder a tua família. Não espere perder para mudar a rota da tua vida e se direcionar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas pastor, Deus já falou comigo, Deus também já tinha falado com Davi. Espera, espera, porque Deus, ele tem o tempo dele. Qual o nome dessa igreja? Kairos é o tempo de Deus. Então, por favor, ó, tampe o seu reloginho e pede: Senhor, coloca o teu relógio na minha frente, que eu quero entender a tua vontade. A Bíblia fala, Senhor, que se eu mudar a minha forma de pensar, eu experimentarei a tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, ele tem bênção para a tua casa. Deus, ele tem bênção para a tua família. Deus, ele tem vitória para você. Mas fora do querer e da vontade de Deus, você não vai alcançar essa vitória. Não vai. Bom, eu vou ser sincero, eu não queria pregar isso não, pastor. Mas Deus me incomodou de madrugada para falar isso, e eu não vou levar nada para casa. Puxa, Deus me usava tanto. Eita glória. Ah, como era um vaso usado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu abri a boca, o céu descia no meio da igreja. E eu não sei o que está acontecendo comigo. Volta para o lugar que Deus estabeleceu para você. Não existe lugar melhor do que estar na vontade e no querer de Deus, irmão. A missionária falou aqui há pouco tempo atrás que o inimigo falou que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer. Mas aquele que é de Deus, o maligno não toca não, irmão. Está no querer, está na vontade de Deus, o maligno não toca. A autoridade está na mão dele. É Ele quem dá vida e é Ele quem tira a vida. É Ele quem levanta e é Ele quem abate. É Ele quem exalta. É o Senhor que quer exaltar a tua cabeça, assim como fez com Davi. Mas fique no querer do Senhor nessa manhã. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, queremos agora entregar, ó Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, eu quero entregar a cada vida que entrou aqui, Senhor, e que ouviu essa palavra. Eu te peço, Pai, que no nome de Jesus o teu Espírito Santo nos guie a tua vontade. Eu te peço, Senhor, que os nossos corações estejam preparados para ouvir a tua voz. Senhor, preparados para ouvir o teu sim, mas também preparados para ouvir o teu não, Senhor. Queremos estar preparados para ir, mas também para ficar. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz e seguir, porque o Senhor tem o melhor para nós, o melhor para a tua igreja. Eu te peço, fortaleça as nossas vidas nessa manhã. Estamos aqui, Senhor, consagrando a nossa vida a ti, porque queremos te agradar. Não queremos fazer a nossa vontade, não queremos andar por vista, queremos andar por fé. Então eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor vai destronando, Pai, Senhor, do nosso coração, aquilo que nós temos colocado. Seja a vaidade, Senhor, seja o dinheiro, seja o amor a alguém ou a algo, que o Senhor destrone neste momento e tome o teu devido lugar. Assente-se, Senhor, no trono da liderança da nossa vida. Eu te peço, Espírito Santo Consolador, ajuda-nos, Senhor, no momento da dificuldade, a passar, a romper e a vencer. No nome de Jesus, não nos deixe parar no meio do caminho, mas nos ajude, Senhor, para chegarmos no final. Senhor, levantar, Senhor, a nossa bandeira da vitória, porque o Senhor tem bênção para nós. Foi assim profetizado e ministrado nessa manhã, e nós recebemos, Senhor, e te agradecemos pela tua presença em nossa vida. E as palmas louvem ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.